Aqui é Elaine Assato, fundadora da Valen Consultoria e Treinamentos, e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast O que te move além, inspirado no meu livro escrito no ano passado, em 2025, lançado e se tornou um grande best-seller, É Possível Ir Além. E eu estou aqui também com meu convidado, co-host em alguns episódios, Eliseu Simplício, psicólogo. Eliseu, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e para a gente estar aqui junto em mais um podcast, O que te move além. Oi, Elaine, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez aqui em parceria, né? Muito obrigado, eu acho que é muito importante esse momento, né? Estamos iniciando o ano aí e a gente tem bastante perspectivas, né? É isso aí. Eliseu, eu gosto de começar esse podcast que me inspira bastante a pensar em ir além. E hoje o nosso episódio é como ir além em 2026. E eu já começo te fazendo uma pergunta que eu gosto bastante da gente trazer essa reflexão, que é: o que te move além? Elaine, o que me move além, eu acredito muito que me move além é ver as pessoas se desenvolver, né? Ser uma pessoa, uma ferramenta que ajuda as pessoas a se desenvolver, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer isso, né? Às vezes nem pensando muito, mas desenvolvendo algumas atividades que fazem as pessoas crescerem e se desenvolver, né? Eu me lembro na empresa, né? Teve um período que a gente estava buscando pessoas para estudar novamente, né? E eu achava que aquilo era algo simples, né? Porque estava convidando as pessoas. E eu convidei uma pessoa que ela era idosa e voltou a estudar. E a gente viu ela se formar, né? Então, e eu falei, poxa, depois eu vi aquilo no final, a pessoa formando e ela dizendo para nós que voltou a estudar por uma fala sua. Então, a gente acaba sendo uma ferramenta para fazer as pessoas irem além, a se desenvolver, né? A fazer diferente, não estagnar, né? Então, eu acho muito importante, né? E o seu livro traz isso, né? Ia ser muito legal a forma que você traz isso, né? Todas as suas experiências, né? Você poderia contar para nós uma experiência que você trouxe lá no livro, né? Que eu acho que poderia demonstrar isso para a gente, né? Sobre ir além, Eliseu, eu acho que a principal questão que me move é o conhecimento, porque o conhecimento é a base que sustenta tudo aquilo que eu faço, que faz as pessoas irem além. Eu fiz uma transição de carreira, você sabe. E nessa transição de carreira foi porque eu já não poderia exercer mais a minha profissão. Então, eu sou contadora e fui gerente administrativa de uma grande empresa multinacional. E o que aconteceu foi que eu tive uma perda visual bastante intensa que me limitou a fazer várias atividades. Pensando sobre a minha vida, a minha carreira e como é que eu seguiria, eu tive uma transição de carreira e fui para uma nova profissão. Primeiro porque eu fui chamada, as pessoas queriam ouvir a minha história, depois elas queriam se basear em algo que eu tinha feito, me pedindo ajuda, conselho, coaching, e a gente foi evoluindo para mentorias. E eu acredito que o conhecimento é o que sustenta tudo isso, porque a determinação é algo que movimenta a gente num primeiro estágio, num primeiro momento. Mas o conhecimento é o que vai te dar essa longevidade, essa sustentabilidade de ir cada vez mais além. E pensando no que te move além, em 2026, a gente pensa, né? Poxa, a gente tem planos, metas, ideais que fazem com que a gente inicie o ano cheio de perspectivas. Só que aí a gente vê, Eliseu, pessoas que, conforme o tempo vai passando, elas se veem sem realizações. Do seu ponto de vista, né, primeiro, por que que é importante a gente ter um planejamento, ter metas? Por que que é importante a gente ter essa perspectiva de ir além, de ter um algo mais? Elaine, é muito importante, né? O primeiro ponto que eu vejo é que a gente precisa materializar as nossas ideias, né? As nossas vontades, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho um sonho, mas isso fica muito amplo, né? Fica no mundo das ideias. Então a gente precisa materializar isso. Então primeiro a gente precisa realmente criar aí uma ação, né? Escrever isso, dizer com prazos, né? Quando eu vou executar essa ação e também não procrastinar, né? Porque muitas pessoas ficam pensando e vai procrastinando, vai deixando aquilo passar com o tempo e não realiza. Então, é muito importante a gente materializar isso, escrever, pôr um prazo, se programar, né? Porque na maioria das vezes a gente também, eu vejo, né? Eu recebo na clínica, né? Eu recebi um cliente que ele veio realmente com a demanda assim. Ele falou, poxa, eu tenho tempo, eu tenho
equipamento, eu tenho um escritório e eu não consigo executar aquilo que eu preciso executar, né? Então, a gente conversou e aí junto a gente definiu algumas estratégias, né? A gente colocou uma, por exemplo, vou citar uma que a gente colocou, que era assim, ele tinha que escrever um conteúdo, mas ele não conseguia escrever porque ele não gostava, não conseguia, não... Eu falei, poxa, então traga algumas coisas que você gosta de fazer e coloque isso junto. Pô, eu gosto de podcast. Então ele assistia um podcast, inspirava, ia lá e escrevia. Então isso, né, de uma forma psicológica, você traz aí a dopamina para fazer você depois ir lá e fazer aquela outra parte. Então você alimenta ali você com dopamina para que você depois consiga executar as atividades. Então são algumas estratégias, né, que eu acho que é muito importante, né? E você também, Elaine, como, né, coach, né, que a gente sabe, você também deve utilizar algumas ferramentas, né, com as pessoas também que está relacionado sobre isso, né? Se você pudesse contar alguma coisa em relação a isso para nós. Eu acho que a primeira questão, Eliseu, é a pessoa saber que ela pode ir além. E é por isso que eu coloquei no título desse livro, É Possível Ir Além, para criar um estímulo para as pessoas sobre a referência que elas podem ter de si mesmas, dos seus empregos, das suas carreiras, de que elas podem mais. Como eu respondi uma pergunta que eu respondi hoje cedo para uma mentorada, que ela me disse o seguinte, Elaine, qual é a diferença de ambição e de uma pessoa que leva isso para um aspecto negativo e uma ambição positiva? Porque tem esses dois lados, né? Depois você pode até comentar. Mas eu acredito que uma ambição saudável é aquela que faz você crescer. Porque tudo aquilo que você almeja na sua vida faz você aprender coisas novas, ter novas estratégias, novos caminhos. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida, do meu ponto de vista, é você acreditar e querer ir além. Depois disso, tem várias coisas que a gente pode comentar, que é sobre o método Sisu que eu trago nesse livro. O método Sisu é baseado em um conceito finlandês, né? É uma filosofia finlandesa que é de fato vivida na Finlândia. E baseado nesse conceito de resiliência, de força, de fé sobre algo mais que nós temos dentro de nós mesmos, mesmo diante de uma situação limite, onde a gente acredita que já não existiriam mais forças para lidar com uma determinada situação, a gente ainda assim encontra forças para ir além. E baseado nisso, Eliseu, nós construímos um método com esse SISU, com essa palavra SISU, fez disso um acróstico para a gente ir além, né? Para a gente poder colocar isso na prática do nosso dia a dia. A materialização de cada coisa, de cada objetivo, de cada meta, ela precisa acontecer primeiramente com o seu compromisso e colocar isso no papel. Porque se a gente ficar pensando, vou dar um exemplo para você. A gente fala assim, por exemplo, daqui um ano ou ano que vem eu vou fazer tal coisa. Quando é ano que vem? Se hoje eu estou aqui, por exemplo, hoje é dia 19 e eu falo que eu vou fazer isso até ano que vem, então eu tenho até o dia 19 de janeiro do próximo ano. Eu já não tenho mais um ano daqui semana que, né? Se eu disser a mesma coisa semana que vem. E é muito comum a gente falar assim, daqui um mês eu vou alcançar isso, ano que vem. E a gente vai sempre estendendo, que é o que vai causando essa procrastinação. Então, acho que tem instrumentos, tem possibilidades, tem caminhos para que a gente consiga efetivamente ir além, né? E falando nesse ponto que você fala sobre as pessoas que aparecem no teu consultório, né, para buscarem, efetivarem mesmo realizações, pessoas que buscam isso, em que momento você acredita, por exemplo, que a pessoa já passou do ponto da determinação, da resiliência saudável e ela está sendo assim mais cabeça dura, que ela está insistindo em uma coisa que não vai para frente? Elaine, conversávamos sobre isso, né? Existem eu acho que existem os dois pontos aí, né? Quando a pessoa fica ali batendo a cabeça e ela não consegue, fica se batendo, se debatendo, né? E às vezes falta só um pontinho ali para que ela chegue no seu resultado, né? Então, existe a necessidade dela realmente ter um esforço e continuar. Existe essa possibilidade, mas também existe a possibilidade da pessoa ficar ali se debatendo e porque ela não tentou métodos diferentes, né, não buscou soluções diferentes, ela não consegue atingir o seu objetivo. Então, existem os dois pontos, né? Então, num atendimento clínico, na maioria das vezes são coisas emocionais, pessoais, né? Então,
Tem coisas bem complexas, que vem a partir do inconsciente. Então, o inconsciente é um sistema de defesa que nós temos, que ele guarda nós, né, de uma forma emocional mesmo. E aí a pessoa ela não consegue, ela não sabe disso, ela não sabe dessa defesa que o nosso próprio sistema humano, né, traz para nós. Então, nós, como profissional psicólogos, temos que ter esse tato, né, ter esse olhar, entender o contexto para a gente saber se realmente a pessoa está nesse movimento de se debater e não chegar a lugar nenhum, ou que falta só mais um pouco para ela chegar. Mas dá um exemplo pra gente, por exemplo, tem pessoas que elas não estão passando por uma mentoria, por um processo de coaching, por um atendimento clínico, e às vezes elas pensam assim, poxa, eu tô assistindo agora esse podcast, tem alguma pista, algum sinal que ela pode reconhecer em si mesma sobre esse avanço que ela pode continuar tendo na vida dela, ou se ela está insistindo em algum ponto que já não era mais para ela insistir, talvez ela tenha que mudar de rota, como é que ela pode reconhecer isso nela mesma? Olha, isso é muito, né? Eu posso te dizer algumas coisas, mas é muito de pessoa para pessoa, né? A Aham. parte psicológica é muito de indivíduo para indivíduo, né? Mas é importante a pessoa, eu acho que é buscar o autoconhecimento, né? Então, buscar uma terapia, buscar uma sessão, tentar se entender, tentar se conhecer, né? Eu acho que isso aí é o primordial quando a gente fala nos aspectos psicológicos, né? E quando ela percebe que já se esgotaram as forças, né? E aí ela está sozinha, isso é muito difícil. Então, quando ela está com ajuda profissional, com um psicólogo ali acompanhando, um coach, né? Um profissional que vai poder apoiá-la e ajudá-la, é muito mais fácil, né? Não que seja simples, mas o profissional ele tem essa capacidade de perceber isso e dar essa ajuda, né? Claro que o profissional ele não vai chegar para a pessoa e vai falar, olha, faz isso que você vai resolver, né? Que é o que as pessoas devem buscar, né, às Que é o vezes. mais fácil, né? As pessoas querem o mais prático, né? O mais fácil, né? Toma um remédio e sara, né? E não é assim que funciona. Quando a gente pensa na parte de desenvolvimento e psicológico, não é assim que funciona, né, Elaine? Vamos procurar assim, tangibilizar algumas coisas, até para que a pessoa que está em casa acompanhando a gente nessa conversa, ela possa, quem sabe, se encontrar nisso e poder pensar assim, poxa, como é que eu posso começar uma organização pessoal para que eu consiga entender como eu posso ir além. Vou dar um exemplo. No método SISU, a primeira letrinha desse acróstico é o S de situação. Na situação, é como um inventário pessoal que a gente faz sobre quais são as minhas forças, os meus talentos, os meus valores, tudo aquilo que eu tenho de pontos fortes voltados para aquele objetivo que eu estou buscando e também coisas que eu posso aprender, desenvolver, me aprimorar, crescer. Faz parte um autoconhecimento que transcende essa ideia e visão às vezes que nós temos sobre nós mesmos somente, para ir para um aspecto, um campo um pouco maior. É a gente entender quais recursos estão mais próximos de nós, que vai fazer com que eu tenha vivências, experiências para ir para o próximo nível. Quando a gente fala sobre ir além, ir para este próximo nível, nós estamos falando em como é que eu posso materializar, como é que eu posso me comprometer apenas com o próximo passo, né? Às vezes a gente quer andar quilômetros, mas toda grande jornada começa com um primeiro passo. Se a gente for falar, por exemplo, você que trabalha em empresa multinacional, trabalha na área de recursos humanos também, além do teu consultório na clínica, por exemplo, e a pessoa pensa, eu já estou há algum tempo nessa função, eu quero algo mais, quero ser promovido, quero ganhar mais, quero mudar de vida, quero melhorar no aspecto financeiro, enfim, quero ter um reconhecimento diferente. Qual é, do seu ponto de vista, o primeiro passo que a pessoa deve ter para ela poder progredir, para ela poder prosperar? Bom, eu acredito que numa organização a gente tem toda uma estrutura organizacional, né? Toda uma lógica, né, da organização. Então, o primeiro ponto é que existe ali uma função, um cargo, né, que a pessoa, um desempenho, um papel que ele precisa desempenhar ali. Mas o primeiro a gente precisa dizer que garantir isso já é a premissa, né? Então, olha, se eu sou um supervisor, eu tenho que garantir todas as atribuições de um supervisor. E aí o que eu faço além disso? Né? Eu acho que o ponto a se pensar é isso. O que eu faço além
da minha função de um supervisor, de um gerente ou de um analista, né? Mas o que que eu faço, né? Eu posso contar um pouquinho da minha trajetória lá, né? Quando iniciando na fábrica, né? Quando eu entrei na empresa, eu sempre buscava fazer além daquilo que eu precisava fazer. Então, estava operando uma máquina lá, a minha função era colocar umas tampas lá na máquina e ficar ali olhando, né? Fazer com que ela funcione. Só que também existia a qualidade do produto, um teste de qualidade, né? Então, não era uma atribuição minha. Só que aí eu pegava, sempre via a pessoa da qualidade fazendo teste, aí eu fui na curiosidade, perguntei, e aí o rapaz me explicou como fazia, e chegou uma hora que eu mesmo fazia o teste. Então eu estava fazendo algo além do que era, né? E com isso, o gerente da garantia da qualidade viu eu fazendo esse processo, não tinha problema naquela linha, porque eu fazia além daquilo que eu precisava fazer. E aí me convidou para trabalhar na garantia da qualidade. Então, assim, a oportunidade que surgiu porque eu fui fazer algo a mais. E, assim, as pessoas que trabalhavam comigo, elas sempre me questionavam. Elas falavam, por que você está fazendo algo que não é sua atribuição? Você, né, é palhaço por fazer isso, né? Mas eu não levava isso em consideração. Eu sempre levava que era mais importante eu conhecer mais, buscar fazer além, para ter as oportunidades. Então, eu diria que é isso. Alguém que está hoje na empresa, que é um operador, um auxiliar, um analista, um gerente, um supervisor, quer crescer na empresa, busque fazer além daquilo que você faz. Procure conhecer mais, procure crescer, se desenvolver nesse sentido, né? Porque eu acho que aí isso abre muitas portas. Sem dúvida, abrir muitas portas. Eu falo que não só se a pessoa ela quer uma nova função, mas inclusive se você quer ficar na função em que você está hoje, você precisa fazer coisas novas, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer um aumento salarial, crie você esse aumento de acordo com a entrega de valor que você faz para a empresa onde você trabalha. Quanto mais valor você agrega na tua função, melhor você vai ser visto, você vai ser percebido. E nesse exemplo que você deu, às vezes as pessoas ainda pensam assim, poxa, ninguém tá vendo, né? Tem muita gente que pensa assim, fala, poxa, ninguém tá vendo, não sou reconhecido, não sou valorizado. Mas todas as vezes que a nossa mentalidade fica nesse nível de vibração, onde a gente pensa que as pessoas, alguém tem que nos dar a oportunidade, o reconhecimento, não, a gente precisa criar oportunidades, porque esse pensamento ele vai fazer com que você fique no estágio onde você está. E ainda se tiver sorte, porque como a empresa evolui, os clientes ficam mais exigentes, os mercados ficam mais difíceis também. Então, tudo vai evoluir. Se a gente não evolui, até aquele lugar onde a gente está, até aquela posição onde a gente está pode ser perdida, né? Com certeza, Elaine. E, de fato, a gente caminha para um movimento assim, né? Nós temos muitas tecnologias e elas hoje estão até entrando no mercado de uma forma que atividades simples, né, elas acabam deixando de existir, né? Você está falando da inteligência artificial, por exemplo? Por exemplo, a inteligência artificial. E tem pessoas com medo de perder o trabalho por conta da inteligência artificial? Eu diria que sim. E, de fato, tem atividades hoje que a inteligência artificial ela faz muito mais rápido, muito mais assertivo, né? Então, algumas empresas já estão trabalhando muito, né, com a inteligência artificial, substituindo mesmo, né, algumas atividades. Substituindo e agregando valor através da inteligência artificial. Uma das atribuições que a gente colocou no PDI da minha equipe foi justamente essa. Se você quer se desenvolver em 2026 e ainda não sabe mexer com inteligência artificial, trabalhar com isso, saber como a inteligência artificial pode agregar no seu trabalho, você precisa urgentemente aprender, né? Então, as pessoas precisam se desenvolver em relação a isso, por quê? Não só por conta de um medo de uma substituição, mas porque assim você pode tornar a tua atividade mais rápida, mais produtiva, com mais valor. Você pode fazer coisas que antes, às vezes, você não tinha condição de fazer tão bem
quanto com o apoio. A inteligência artificial não é algo que veio para substituir totalmente o ser humano. É claro que eu entendo que existam funções nas quais podem sim, os robôs podem fazer grande parte do trabalho, mas as pessoas que realmente souberem lidar com a inteligência artificial, elas saem na frente. E nós, outro dia eu vi uma pesquisa bem interessante para a gente olhar, né? Quem são as pessoas que estão lidando com a inteligência artificial nos dias de hoje, mas lidando de uma forma profissional. Porque entrar lá, por exemplo, no ChatGPT, no Gemini e fazer uma pergunta, as pessoas até sabem. Mas será que elas sabem lidar com todo esse contexto, fazer pesquisas avançadas, criar robôs, criar assistentes? Na minha empresa a gente tem isso, sabe? A gente cria assistentes, a gente faz todo o parâmetro para que a inteligência artificial nos ajude a criar conteúdos muito mais agregadores, muito mais produtivos e positivos para a gente contribuir ainda mais, mas com toda a nossa curadoria, com toda a nossa inteligência, com as bases de conhecimento e premissas que a gente colocou ali. Eu acredito muito que é o ser humano e os processos, as máquinas, os softwares trabalhando junto com as pessoas, a gente vai muito mais além. Fica, né, essa reflexão aí pra gente, né? Com certeza, Elaine. E eu, né, acredito muito nisso, gosto muito de tecnologia. E a gente já conversou muito sobre essa questão, né, da inteligência artificial e usar isso de forma profissional, né? Então, eu acredito que as pessoas que não têm esse conhecimento busquem, né? E isso eu acho que vai ser uma premissa para o mercado de trabalho, né, nos próximos anos. Já está sendo, né? A gente sabe aí de empresas que têm recursos humanos que faz a parte de folha, né? Que hoje a própria inteligência já está fazendo esse processo. Então, é, a gente precisa de pessoas ali que tenham conhecimento para que ela possa olhar, né, ver a expertise ali para poder estar junto com a inteligência artificial e a gente ter um resultado superior, né? Sem dúvida. Então a gente unir, eu acho que as pessoas às vezes criam falsos paradigmas sobre determinadas situações. Então, ou é isso ou é aquilo e a gente vai perder, né, o nosso espaço. Eu acho que a gente precisa expandir a nossa mente e é nesse ponto que acho que a gente pode entrar agora na nossa conversa sobre como expandir a nossa mente e vislumbrar e encontrar oportunidades para a gente realmente crescer, né, nesse ano de 2026, para que a gente não fique só querendo, desejando, ou às vezes ali bloqueado, e para a gente realmente olhar oportunidades palpáveis, plausíveis, possíveis, para que a gente possa entrar nesse campo, né? Então, por exemplo, você decidiu fazer uma faculdade de psicologia, você já nos contou isso em outro episódio de podcast, entrou na faculdade com 30 anos, é isso, né? Isso mesmo, Elaine. Você não tinha essa idealização. Hoje, pessoas estão vivendo esse ano e querem coisas diferentes para suas vidas. Elas se imaginam em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, mas não sabem muito bem o que. Por onde você orientaria as pessoas começarem assim, pô, vou fazer o quê? Olha, primeiro a gente tem muita informação, muita tecnologia, eu acho que muitas informações disponíveis, né? Uhum. Então eu acredito que buscar isso, né? Primeiro, olha, tem algum assunto que eu gosto, algo que eu já me simpatizo, né? Buscar o que tem de disponível sobre o assunto. Eu acho que isso seria o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que ler, né? Ler sempre é o mais viável. A gente tem muitas possibilidades, né? Quando a gente fazia faculdade lá no passado, a gente tinha que ir na biblioteca, ficar num tempo procurando livro. Hoje é muito acessível, né? Muito fácil. Então eu acho que a pessoa precisa buscar informação no que a gente tem disponível para que ela comece a olhar para isso de uma forma diferente. Quantas pessoas que trabalhou com a gente que estavam na produção e aí a pessoa fala, poxa, eu gosto de enfermagem, gostaria de trabalhar como enfermeiro. E aí vai lá e busca a informação, daqui a pouco está fazendo um curso, faz um técnico, daqui a pouco está fazendo uma graduação e trabalha na área. Tem várias pessoas que já trabalharam comigo que hoje são aí profissionais da área de enfermagem, por exemplo. E assim de outras profissões também, né? Uma das coisas que eu acho que é mais complicada nesse momento assim de você buscar uma formação, eu acho que é a decisão daquilo que você quer se formar, aquilo que você quer buscar, né? Isso é o mais complicado. Então, você descobriu o que você goste, né? O que você quer. Então, eu acho que tem que pesquisar mesmo, tem que olhar para si e ver aquilo que gosta de fazer, né? Porque a gente fala muito que o trabalho tem que ser algo que a gente goste de fazer. E quando a gente gosta, com certeza, a gente não trabalha, a gente se diverte.
né? E você está falando isso, está me fazendo lembrar da nossa conversa anterior, que eu estou lendo o livro, indiquei inclusive para você, que se chama Potencial Oculto, do Adam Grant. E ele fala sobre essas experiências, sobre essa curiosidade que as pessoas precisam ter para acessar coisas diferentes, para se desenvolver, para se aprimorar, para crescer, para poder, de fato, encontrar assim, acessos e caminhos que às vezes ela não imagina que ela tenha. Hoje de manhã eu estava atendendo uma médica fantástica, especialista naquilo que ela faz. E o objetivo dela inicial era para que eu ajudasse a evoluir na carreira dela, no consultório dela, enfim, ela tinha alguns objetivos ligados à área da medicina, que é a profissão que ela é formada. Quando a gente evolui um pouco mais nesse objetivo, ela se deu conta que a família dela tem uma empresa que tem prosperado nos últimos anos e que ela não sabe nada sobre o assunto e que ela precisava também assim conhecer mais sobre gestão empresarial, até porque ela identificou isso fazendo a mentoria sobre o consultório dela. Ela não tem esse tino, ela é muito especialista naquilo que ela faz. Então, o primeiro passo realmente é a gente ser curioso, expandir, começar a conversar outros assuntos, poder estudar, ler, aprender, mas principalmente é conversar com pessoas que já fizeram a sua rota e que têm sucesso naquilo que elas fazem. Eu acho que essas pessoas, elas têm uma base de conhecimento incrível que pode te ajudar a expandir a tua mente, a pensar em coisas diferentes e também a te motivar a buscar coisas, né, realmente aí bem diferentes daquilo que você estava ali pensando no momento. Então, eu acho que isso ajuda bastante também. Na psicologia tem uma linha, né, de estudo que se chama orientação vocacional. Normalmente ela é utilizada para jovens que estão buscando aí definir aí qual é o curso, qual é a faculdade que vai fazer. Então existe uma linha de estudo para isso. Tem um cara que é um grande referência, né? É, e ele traz muito essa questão disso, né? De você perceber, é, conversar, olhar o que tem, olhar para dentro, né? Buscar. Então existe até processo terapêutico onde a pessoa faz esse movimento para poder tentar se descobrir aí qual a formação que ela quer ter, o que ela quer fazer no futuro. Isso, eu acho que, enfim, ajuda bastante, né? Me veio algo em mente que a gente estava falando um pouco mais atrás, mas eu acho que vale a pena a gente falar, que é sobre as mudanças na nossa vida. E mudanças nem sempre são. A gente nem sempre é tão receptivo às mudanças, né? A gente pensa que, poxa, vai mudar, já causa aquele desconforto. Você muda o funcionário de lugar ou de cadeira, ele estava olhando para o norte, agora está olhando para o sul, pronto, já causa um desconforto o processo de mudança. Mas eu acredito que todas as pessoas buscam mudanças positivas na vida. Por que será que as pessoas às vezes têm uma resistência tão grande em relação a mudar? A mudança. Primeiro que a mudança tem uma curva da mudança, né? Eu acho que você tem uma teoria que fala sobre isso, né? Que a mudança ela está associada a um tempo também. Então existe um tempo ali para a pessoa se adaptar e ela ficar estável. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito assim. Nós seres humanos, nós buscamos por segurança. Então, desde os primórdios, a gente busca essa questão de estar seguro, né? Então, para sobreviver no passado, era muito isso. A pessoa tinha que estar num lugar seguro, onde não tinha risco, onde ela tinha alimento, ela tinha várias questões que possibilitavam ela sobreviver. Então, isso, né, de forma genética, no nosso DNA, a gente carrega um pouco disso, né? Então, na atualidade, a gente não tem essas inseguranças, né, de chegar uma cobra e te picar e você, né, isso é uma coisa bem diferente. Mas a gente sente esse medo quando se movimenta, né? Então, você está ali na sua cadeira sentado fazendo uma atividade, aí o chefe chega e fala, olha, vamos agora para essa outra cadeira, você vai fazer isso aqui. E aí você já fala, poxa, me tirou da segurança, me tirou da onde eu estava seguro, onde eu estava tudo garantido. E agora eu tenho que fazer diferente, eu tenho que aprender diferente, eu tenho que lidar com outras pessoas, né? Então, realmente é um incômodo e isso tem um fundo mesmo aí, diria aí, ancestral, né? Então, acho que tem muito nesse sentido também. O medo sobre o desconhecido, né, Eliseu? Faz com que as pessoas criem na mente delas uma fantasia sobre algo que não existe.
Mas as fantasias, elas, em geral, nos remetem a medos que nunca vão acontecer. Muitos dos medos que nós temos e carregamos na nossa vida, eles jamais vão acontecer. Qual a possibilidade, qual a probabilidade daquilo se efetivar na sua vida? Então, o medo do desconhecido faz as pessoas elas serem resistentes à mudança. Eu vejo dessa forma. Tanto que as pessoas, às vezes, elas querem terceirizar as decisões, porque aí não foi responsabilidade dela. Enfim, elas querem, né, que alguém diga qual é o caminho. E sempre quando alguém me faz essa pergunta sobre uma transição de carreira, sair de uma empresa, ir para uma outra empresa. Eu converso sobre esses assuntos, fazem parte do meu cotidiano. E uma coisa que eu falo inevitavelmente para as pessoas, eu falo sobre muito do que a gente está conversando aqui, mas eu sempre falo para as pessoas, olha, muitas das coisas que a gente conversar podem te ajudar. Mas depois de tudo isso, conversa com Deus, porque é Ele quem sabe de todas as coisas. Entrega o seu momento de vida a Deus, ore, medite sobre o assunto, para que depois você consiga ir com mais convicção, com mais conhecimento, com mais segurança, na verdade. Porque a gente nunca tem certeza. Por mais garantias que a gente busque na nossa vida sobre novas oportunidades, novos trabalhos, um salário diferente que a gente possa vir a ter em uma nova carreira, a gente nunca tem garantias efetivas. A gente pode fazer algumas coisas que trazem a sensação de segurança para a mudança que a gente vai fazer. Mas eu acredito que essa conexão espiritual é o que de fato faz com que os nossos caminhos eles sejam mais fluidos para uma direção na nossa vida, ou às vezes a gente sente que não é o momento realmente da gente estabelecer essa mudança, né? E você, Eliseu, eu percebo que você é uma pessoa também que busca essa espiritualidade, né? Independente da religião que as pessoas elas tenham, elas sigam, da fé delas, cada uma tem a sua, os seus compromissos espirituais. Tem pessoas que nem têm religião, mas o que você acredita, de que forma essa espiritualidade pode nos ajudar nisso? Elaine, eu vejo que o equilíbrio do ser humano, eu acho que é um dos pilares, né? Essa questão de você ter um olhar, né, para a fé mesmo, né? Cada um com a sua crença, mas faz parte desse equilíbrio do ser humano, né? Porque a gente sabe que a gente precisa estar bem emocionalmente, a gente precisa estar bem fisicamente, mas também a gente precisa estar bem espiritualmente. Eu diria que os 3 pontos aí faz o ser humano estar em equilíbrio, né? E de fato, né? Independente de qualquer religião que a pessoa tenha, né? Mas que a gente precisa ter esse... Claro que não existe certeza, né? A vida, né, é incerta, né? Tem um professor meu, né, o Rodrigo Caputo, que ele falava isso, né, muito quando nas aulas, me recordei aqui agora. Somos lançados à vida, né? Nós nascemos, a gente não pediu para nascer, a gente nasceu e é lançado à vida. E a vida realmente ela é lançada. Você não tem uma linha, né, uma receita de pão para falar, oh, poxa, eu vou fazer isso, isso e vai acontecer isso comigo. É tudo um incerto. A nossa vida é incerta. E a gente realmente procura, né, se apegar a coisas que trazem uma falsa sensação de segurança, né? Porque pode reparar, até a nossa casa, né, não é quadrado, o cômodo que a gente está aqui hoje não é quadrado. Por quê? Porque é uma forma da gente estar seguro. É o que a gente busca, né? Então, talvez não é uma certeza de segurança, mas é o que a gente busca enquanto ser humano. Então, eu acho que é um dos equilíbrios aí, né? Que eu acho que começando aí o ano agora de 2026, acho que é muito importante a gente pensar nessa questão de ter um equilíbrio enquanto um ser humano mesmo, né? De cuidar de todas as partes aí da nossa vida. E Elaine, eu tenho visto que você tem cuidado bastante disso, né? Eu tenho observado aí todos os movimentos que você está fazendo, né? E o quanto isso é importante, né? O quanto isso tem ajudado também, né? Eu vejo que a gente precisa cuidar de nós mesmos. E eu sigo uma premissa, Eliseu, que Jesus nos transmite, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você pensa em amar o próximo como a ti mesmo, você precisa saber como se amar, como amar a si mesmo, que passa pela aceitação, que passa pelo cuidado de si,
Quantas pessoas estão aí dizendo que estão fazendo o seu melhor, mas às vezes não se cuidam, não cuidam da sua saúde, trabalham exaustivamente, além dos seus próprios limites. Então, eu percebo que a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa vida entre as coisas materiais, as coisas que a gente busca, mas também saber reconhecer o que é pra gente, né? No tempo em que essas coisas precisam acontecer. E uma das coisas que definem o que é pra gente é o propósito que a gente coloca na nossa vida. É o objetivo que a gente determina para que aquilo aconteça na vida da gente, seja no nível de carreira, de estudos, ou coisas que você gosta de fazer e faz por paixão, por vocação, por hobby, por diversão, seja elas em que nível for. Os excessos da vida, eles sempre estragam a nossa jornada. Porque, no final de tudo, se você for pensar bem, não é sobre aonde você chega. É sobre como você chega quando você chega. É sobre como você vence a linha de chegada. É com exaustão, é com pressão, é com piano nas costas, ou você está chegando, né, de uma forma saudável, sadia. Eu trabalho, por exemplo, com sucessão familiar. E eu percebo que muitas vezes é um processo que ele se torna mais difícil emocionalmente do que realmente gerencialmente, coordenar as estratégias que a gente precisa ter. E a gente precisa ter o equilíbrio com a família, com os negócios e com o patrimônio dessa família. Então, acho que a gente unir esse equilíbrio e encontrar caminhos para a gente poder realizar as coisas que a gente tanto gosta e quer fazer na nossa vida é importante. Mas você sabe, Eliseu, que na minha vida nem sempre foi assim. Eu nem sempre tive essa perspectiva de ter um equilíbrio. Eu também já fui a pessoa que trabalhei demais, que me comprometi além dos meus próprios limites e através da minha própria experiência eu entendi que se tivesse alguma possibilidade de eu viver a minha carreira, a minha vida, a minha jornada de uma forma mais leve, mais prazerosa, mais amorosa, com mais significado, era esse caminho que eu gostaria de ter. E hoje eu sou feliz por isso, né? Por fazer um trabalho que eu gosto e que me dá ao mesmo tempo a conexão com as coisas que eu tenho feito. Muito importante, Elaine. Você me fez lembrar, né, até de um caso, recebi um cliente e ele trouxe uma história muito, muito parecida com isso que você está dizendo, né? Ele, quando era criança, ele sentia que ele não podia errar. O pai, né, também empresário, cobrava muito dele, né? Então, assim, ele não podia errar de forma alguma, então era muito cobrado. E depois a empresa passou para o filho, que assumiu. E aí o que acontece? Como que essa pessoa chega, né? Exatamente assim, olha, trabalha demais, não tem tempo para almoçar, não tem tempo para nada, porque ele se cobra e ele não pode errar, né? Então, você está contando que você passou por isso, mas você evoluiu, né? Conseguiu se perceber e conseguiu evoluir com isso, né? Mas do mesmo modo nós temos pessoas que ainda não conseguiram evoluir sobre isso, que elas ainda sofrem com essas questões, que surgem em algum momento da vida e traz isso, carrega para a pessoa até hoje, né, Elaine? E você tem uma história maravilhosa, né, de superação, as coisas que você viveu, né, as experiências que você viveu são enriquecedoras, né, o que você traz no livro, né, a mensagem que você traz no livro é possível ir além. Eu acho que é mesmo uma quebra, né? Conta para as pessoas que é possível ir além. Conta para as pessoas que é possível ir além, exatamente. Sobre essas questões que prendem a gente ao lugar onde a gente está, existem diversas. Esse medo de errar, o perfeccionismo, a comparação, o apego. Se a gente for ver, tudo isso faz parte das dores da nossa alma. Daquilo que o ego nos traz sobre aonde nós devemos estar. Por exemplo, eu tenho um podcast que é exclusivamente baseado no meu livro, que ele sai todas as semanas falando sobre alguma mensagem para que a gente possa se aprofundar no contexto do livro. E o episódio de amanhã a gente está falando justamente sobre a comparação. Sobre, às vezes as pessoas elas estão caminhando em jornadas que não são delas. Elas estão se comparando com situações que não fazem sentido para elas, mas que ainda assim elas utilizam como parâmetro para medir o seu próprio sucesso. Olha que maluco isso. A gente
ao olhar para si mesmo, e nós, como seres humanos, temos uma dificuldade desse olhar para si. É por isso que, no meu ponto de vista, você é o terapeuta, mas eu acredito que é por isso que muita gente foge dos consultórios, das terapias, porque é o lugar onde a gente vai, inevitavelmente, olhar para si mesmo, olhar para as nossas imperfeições, saber o que disso a gente precisa soltar, precisa se desapegar, para que a gente possa ter uma vida com mais significado, com mais leveza e alcançar as realizações que a gente tanto busca. O Peso Invisível, que é o capítulo que trata disso no meu livro, fala justamente desse ponto. E as comparações, eu creio que elas têm se intensificado por conta dos recortes que as pessoas assistem nas redes sociais, falando sobre alguma perspectiva positiva de alguém que não corresponde à sua própria história, sua própria jornada. Não tem problema se alguém está indo mais depressa, se alguém foi promovido, se alguém tem alguma coisa legal acontecendo, tá tudo bem e faz parte da história dele. Eu tenho um cliente, por exemplo, ele está trabalhando há algumas semanas para estar compatível a uma posição de gerência prometida pelo diretor dele. E ele está trabalhando intensamente para isso, nas qualificações profissionais, pessoais, e eu tenho acompanhado esse plano de desenvolvimento. E acontece que, no desfecho muito próximo ao que o gestor dele havia prometido na promoção, acontece que o diretor dele pede demissão da empresa onde ele está. Nossa. E diz a ele o seguinte: na nossa próxima reunião eu iria te promover, mas agora não depende mais de mim. Ele fica muito chateado, ele fica desnorteado, sem saber o que fazer, ele fica perdido, porque estava tudo certo para essa promoção acontecer. E ainda mais, quem é promovido é um amigo que ele tinha ajudado no processo de admissão, e esse amigo é promovido, e aí ele não sabe o que fazer, ele fica sem chão. Enquanto um amigo que ele tinha ajudado a entrar na empresa é promovido antes dele. Ele sente nesse momento que a vida está sendo um pouco injusta com ele, sabe? Mas quando ele olha para a situação, ele pode ter dois desfechos. Ou ele fica por muito tempo ali se lamentando sobre o que aconteceu, ou ele entende que esse é um fato que faz parte da vida, que embora o amigo dele tenha menos tempo de empresa que ele pode ter vindo com uma bagagem, com um repertório que está, naquele momento, sendo para a empresa mais satisfatório. Então, ele pode olhar para aquilo e dizer, ou eu vou ficar aqui me lamentando e ser um funcionário, né, em um nível abaixo, ou eu vou entender a respeito desse processo e vou continuar a minha jornada de desenvolvimento. E foi o que ele escolheu. Ele resolveu ajudar o amigo, passando todas as informações, ele resolveu passar as coordenadas para o amigo, que assim que surgir a oportunidade da vida dele, seja nessa empresa ou em outra, ele vai ter um momento. Eu acho que essa é uma perspectiva muito grande, muito importante para a gente olhar para si e não ficar só nos momentos da lamentação, mas a gente saber como ir para o próximo nível dessa forma, né? O que a gente faz quando a vida nos frustra e decepciona, Eliseu, e a gente ainda assim acredita que é possível ir além? A gente precisa ser resiliente. Eu acho que seria essa a palavra. A gente precisa aí se moldar o ambiente, a situação, né? E realmente enfrentar isso, né? Eu acho que foi fantástico a maneira como ele lidou com isso. Claro que a gente sabe que também tem um trabalho, né, por trás de tudo isso, né? Mas a forma que ele lida com isso é fantástica. É porque a gente não está falando de uma negação. Negar a sua realidade é algo que vai fazer com que você não avance. Todas as vezes que a gente se recusa a olhar para uma situação que nos frustra, que nos deixa chateado e pensa, não, vou ser otimista, né? A vida é assim, vamos bola para frente. Às vezes a gente está deixando de olhar para nós mesmos, para os nossos próprios sentimentos. E isso a gente fala no livro de uma forma muito sutil sobre o otimismo, de uma forma muito sensível sobre o que é negação da realidade, mas como também ter uma vida mais otimista. O Martin Seligman, precursor da psicologia positiva, ele fala que a vida ela apresenta os mesmos reveses para as pessoas otimistas e pessimistas,
Mas a diferença é que as pessoas otimistas, elas vão saber lidar com as situações de uma forma superior a elas. A mentalidade daquele que acredita, que olha além, que vê oportunidades, né? Ela cria uma sintonia de oportunidades na sua vida que faz a vida se movimentar de uma outra forma. Mas claro que sem negar a sua realidade. Eu entendo da seguinte forma, eu falo para as pessoas, né, que vocês já me ouviram falar, todo mundo aqui já me ouviu falar que não é superou a minha história, é superando. Eu convivo todos os dias com uma deficiência visual que faz com que a vida apresente alguns obstáculos. Mas a gente precisa saber apenas o seguinte: a vida vai te dar desafios, vai te dar barreiras, vai te apresentar situações desafiadoras. A questão é, isso vai te frustrar, vai te chatear, vai te magoar, mas como é que você vira a página mais rápido? Como é que você dá a volta por cima? Tem uma música que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o meu lema. Eu acho que qualquer pessoa pode cair na vida, mas levantar e levantar com essa resiliência é para alguns. Para isso tem um caminho, né? Eliseu, acho que cada um leva um tempo. Tem um tempo que as pessoas ficam nesse estágio, assim? Tem algo que fala sobre isso, sobre esse tempo que as pessoas precisam para viver um processo de dor e depois dar a volta por cima? Isso é muito particular, Elaine. Por exemplo, se a gente for falar de uma dor de luto, por exemplo, porque o luto ele pode acontecer em todas as etapas, né? Até quando a pessoa perde um trabalho, ó, quando ela é promovida, ela passa por um processo de luto. Mas cada pessoa vai lidar com esse processo de forma diferente. Aham. Já vi pessoas que em 3 meses já tinham lidado com o processo e bola para frente. Já vi pessoas com 5 anos e não conseguiu reformular isso, né? Então, claro que existe todo o sofrimento, a dor disso, né? E como você disse, isso é individual, né? De cada um e que a gente não deve negar, a gente precisa, né? Viver esse momento. Acho que é muito isso. A nossa sociedade, né? A nossa cultura, ela nos coloca muito numa condição assim de que a gente precisa, que é precaver a gente da dor. Então, quando você está passando por um processo de luto, as pessoas querem dar remédio para a pessoa ir lá e não viver aquele momento, não passar por aquilo. E ao contrário, isso psicologicamente é muito ruim. A pessoa fica pior. O importante é ela viver aquele momento. Se tiver que chorar, ela vai chorar. Se tiver que espernear, ela vai espernear. Mas ela precisa passar por aquele momento para reformular aquilo e aí ter forças de seguir adiante, né? É. E cada um tem a sua realidade. Eu gosto dessa perspectiva porque acho que não é porque alguém fez que todo mundo tem que fazer, não é porque para alguém foi assim que todo mundo tem que seguir isso como um parâmetro da sua própria vida e experiência, né? Vamos falar de coisa prática aqui, para a gente ir além em 2026 e a gente conseguir avançar na nossa jornada pessoal, profissional, financeira, enfim, fazer coisas que a gente gosta. Vamos falar desse plano, dicas práticas. Eliseu, você que lida com gente, com ser humano, dentro da empresa, dentro dos consultórios, além de fazer esse planejamento inicial que a gente falou no início, né? Ter um objetivo, ter algo assim. Tenho um objetivo, tenho metas, e agora? O que mais eu posso fazer para eu ir além em 2026? A gente precisa pôr em prática, né? A gente vê o início do ano, todo mundo falando, olha, eu vou para academia, esse ano eu emagreço, esse ano passa daqui 2 semanas, a pessoa já parou de ir, já parou de fazer o que deveria fazer, né? É. Então, assim, não é só programar. Eu preciso realmente ter toda essa programação, materializar, mas eu também preciso ter essa prática, eu preciso buscar, eu preciso me organizar com isso tudo, né? Então, assim, busque coisas, né? A gente vê muitas pessoas falando hoje, olha, eu preciso cuidar de mim, preciso olhar para mim. Tem gente que fala, esse é meu tempo, estou vivendo o meu momento, né? Então, eu acho que é muito isso. Se enxergar enquanto indivíduo, olhar para si, buscar realmente fazer aquilo que faz sentido para você. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu quero ir para uma academia, emagrecer e fazer um monte de coisa, mas talvez não faz sentido para a pessoa. Talvez ela não goste de ir para academia, ela goste de ir correr, jogar tênis, fazer uma outra coisa. Fazer pilates. Fazer pilates, né? Então, eu acho que é muito isso, é você também ter esse cuidado com você, né? Por que eu vou fazer coisas que eu não gosto se eu posso fazer coisas que eu gosto? É. Né? Eu acho que o mais importante, as práticas devem ser nesse ponto de vista, assim, né? Enquanto ser humano, a gente tem que buscar coisas que fazem bem para nós.
Eu vou te contar 2 segredos que eu tenho, que eu utilizo no meu plano pessoal de vida, e isso de anos que eu já pratico isso. Então, o primeiro deles é eleger uma palavra, uma declaração para o meu ano. E às vezes isso é tão interessante que às vezes essa declaração ela vem muito naturalmente, muito espontaneamente, como às vezes vem, né, sabe, assim, por situações que trazem uma sincronicidade, um reforço. Tipo, leio uma frase num livro, ela me chama atenção, e aí outra pessoa fala essa mesma frase, eu falo, caramba, essa mensagem está falando comigo. Então, eu elejo uma palavra, uma frase para o meu ano, eu faço uma declaração. Hoje, enfim, há alguns anos, hoje eu me lembrei, né, em conversa com o mentorado, de uma declaração que eu fiz há alguns anos atrás, está escrita no meu livro, que eu falei assim que aquele ano era o ano da alegria de viver, né? Então eu faço uma declaração porque isso cria estímulos, cria referências, cria motivação para a gente ir adiante. E eu disse que eram 2 coisas. Então, a segunda coisa que eu faço é o seguinte: toda vez que a gente está encerrando o ano, que a gente já começa a pensar em ideais, em coisas que a gente gostaria de realizar no ano seguinte, sabe o que eu faço? Eu não espero começar o ano. Eu não falo, ano que vem eu vou começar isso. Eu começo antes. Eu começo em outubro, em novembro ou em dezembro. Alguma coisa, se essa coisa for importante para mim, eu vou começar antes. Porque senão a gente vai estar sempre fadado àquela idealização da sociedade de que a gente tem que começar algumas coisas na segunda-feira, no começo do mês, no começo do ano. E eu acredito que se a gente começar logo quando a gente se compromete com elas, não tem mais o que tira a gente do caminho. Comecei. Vou te dar, né, um exemplo sobre isso. Eu escrevi esse livro e ele veio muito por inspiração. Eu acredito que é um livro que traz técnicas, estratégias, mas ele vem muito por intuição também. Cada capítulo foi amadurecido, vivido, compartilhado e tem muito mais que ser compartilhado ainda, muita experiência profunda que tem dentro dele. Mas eu recebi a intuição, a inspiração de começar a escrita de um segundo. Então, eu já comecei a escrita dele, não importa quanto tempo eu vou levar. O que importa é que ele está sendo feito, preparado, escrito com amor, com dedicação, com intuição, com inspiração, para que ele seja um livro rico. Então, acho que é isso, né? A gente começar com compromissos concretos. Verdade, Elaine. E isso a gente vive muito na empresa, né? Por exemplo, eu trabalho hoje com programas, né, participativos. São programas que são voltados para os colaboradores, né? Uhum. Por exemplo, um café com colaboradores, né? Onde a gente reúne as pessoas para conversar e entender, né, os pontos positivos, aquilo que pode ser melhorado. Aniversariantes de mês, onde é uma comemoração, né? Então, mensalmente, a gente vai fazendo essas atividades com os colaboradores. E o ano passado, em outubro, eu já estava com a programação de 2026 pronta. Eu já estava com tudo definido, né? É algo que eu aprendi com você, né? Claro. Mas isso funciona muito bem, né? E eu vi uma coisa muito interessante também. Eu recebi um cliente um certo dia que ele me falou algo bem legal, assim. Achei bem bacana, assim. Ela falou assim que todas as coisas que aconteciam de positiva, as conquistas que ela tinha ao longo do ano, ela escrevia num papel, colocava numa caixinha e fechava e guardava. E ela foi fazendo isso ao longo do ano. Quando virou o ano, aí ela, com as pessoas, com a família dela, eles abriram essas caixas e foram ler as conquistas do ano passado. E ela disse que isso dá uma motivação muito grande, se sentir motivada ao próximo ano, né? Porque tem muitas coisas que a gente conquista ao longo do ano que a gente acaba esquecendo, né? Então, poxa, você adquiriu alguma coisa, ganhou um presente, fez alguma coisa que você queria, fez um curso que você tanto sonhava, e aí vai passando, né, na rotina do dia a dia, você acaba esquecendo. E ela falou que isso trouxe vamos dizer assim, um combustível, né? E deixou ela mais animada, mais para fazer as questões do próximo ano, né? Eu achei bonito e achei muito singelo e bonito isso, né? Achei muito legal. Ah, sem dúvida. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer que materializa, né, as coisas que a gente quer. E a gente precisa encontrar oportunidades para viabilizar. Então, fazer a cápsula do tempo, fazer a cápsula do tempo para quem não se lembra ou não sabe, é aquele que você escreve uma carta para você mesmo, coloca no envelope. A gente já fez isso na empresa.
E aí, depois de um ano, a gente fez um outro treinamento, um outro encontro com as pessoas, que elas, depois de um ano, foram abrir as cartas que tinham escritos para si mesmas. Assim, são formas da gente ir criando caminhos para a gente poder evoluir, prosperar e crescer, né? Cápsula do tempo, quadro dos sonhos, enfim, acho que tem bastante coisa aí que a gente pode se valer disso e a gente poder materializar aquilo que a gente quer. Verdade. Bem legal você ter lembrado disso também. Muito bom. Eliseu, qual mensagem você deixaria para alguém que realmente está ali, né, se vê, assim, tá com vontade, começou a fazer alguma coisa e a pessoa já entrou nesse campo de ação? O que que você deixa para as pessoas como uma mensagem de uma pessoa que é especialista no desenvolvimento humano e organizacional como você, com a experiência que você tem, riquíssima, com a sua própria trajetória de vida e das pessoas, e também com a sua vivência no consultório. Qual a mensagem, assim, final que você deixaria para as pessoas, elas realmente se inspirarem na nossa conversa, mas não apenas se inspirarem, elas terem grandes realizações, irem além em 2026? Olha, eu penso, a mensagem que eu gostaria de deixar é para que você acredite em você. Procure acreditar em você. A maioria das vezes a gente não acredita, né? Então eu acho que é muito importante. Olhe para você, acredite que você é capaz, né, de chegar lá. É, olhe diferente para as coisas, e acredite que você vai chegar lá. Porque a primeira coisa é você, se você não acreditar, se você partir de uma premissa que você acha que não vai conquistar, né, fica mais difícil. Então a primeira coisa eu acho que é mental, né? Pensar, olhar para si e falar, poxa, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu preciso materializar isso, né? Então, e depois disso eu escrevo, né? Procuro técnicas para que eu consiga alcançar, né? Sempre com base aí, né? O autoconhecimento, buscar a ajuda de um profissional, né? Independente do profissional, mas buscar uma ajuda, né? Porque na maioria das vezes também é difícil você conseguir sozinho. Não é impossível, mas também não é tão fácil. Então eu acho que eu diria isso, né? Acredite em você, você é capaz de chegar muito longe. A gente buscar ajuda não é demérito, né? É parte estratégica do nosso processo de avanço. É isso que você está Exatamente, colocando, né? exatamente. Muito importante a gente ter as ferramentas, saber as ferramentas que existem, e o profissional é realmente uma ferramenta estratégica para você chegar lá. Sim. E teve uma outra frase que você falou que foi sobre olhar diferente para as coisas. E às vezes a gente vive tanto no modo automático que a gente nem olha mais diferente, a gente nem percebe o que está à nossa volta e quanto mais olhar de uma nova perspectiva. Acho que isso é um ponto bem interessante também que você trouxe para estimular a gente realmente a olhar às vezes para as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Eu sempre digo, Eliseu, que para gente ir além, nem sempre a gente precisa fazer aquilo que as pessoas dizem que a gente precisa fazer como parte da nossa motivação para o sucesso. Nem todo mundo precisa mudar de emprego, mudar de função, mudar de relacionamento, mudar de cidade, mudar de alguma coisa tão expressiva para ser feliz. Às vezes a felicidade está mais perto da nossa vida do que a gente imagina. Às vezes a felicidade, ela só precisa de um novo olhar para ela ser encontrada. E é a gente olhando para nós mesmos, para a nossa própria experiência de vida, para aquilo que às vezes a gente não gosta tanto em nós, mas que faz parte do nosso ser, que a gente pode aperfeiçoar, crescer. Eu acho que é olhar com uma perspectiva de alguém que tem uma jornada, que tem acertos, que tem erros, que tem ideias, que tem projetos, que às vezes tem frustrações, que às vezes tem conquistas, mas que tudo isso faz parte da grandeza que a gente tem chamada vida. Refleti muito com a nossa conversa, e especialmente nesse mês de janeiro, que nos faz sempre lembrar dos nossos planos de vida e sobre como nós podemos ir além. As minhas reflexões aqui, elas foram muito longe porque o ano está só começando e eu também faço aniversário no mês de janeiro, que já é uma data tão propícia para a gente se lembrar sobre a idade que nós temos. A gente se lembrar que não importa a idade que nós temos, a gente sempre tem espaço para aprender, para a gente se autoconhecer, para a gente viver novas experiências e para ir cada vez mais além.
Então, Eliseu, eu quero te agradecer por essa conversa tão interessante que a gente teve, sempre com reflexões, e também aproveitar, convidar as pessoas para continuarem acompanhando o nosso podcast, as nossas conversas, para que a gente consiga produzir juntos, para que a gente consiga aprender juntos e para que a gente possa descobrir o nosso próprio caminho. Não há tão caminho mais significativo na nossa vida do que o nosso caminho. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua audiência, lembrando que esse podcast é produzido com o apoio da Valen Consultoria e Treinamentos aqui pra gente e te convidando para ir além mais uma vez junto com a gente. Muito obrigada. Elaine, muito obrigado pela parceria. Foi maravilhoso estar com você aqui. Muito obrigada.